Tá gravando, vamos deixar gravando, então, que, né, melhor sobrar do que faltar. Tá bom? Tranquilo, então, Gabriel, a gente está gravando a aula aqui agora. Então, vamos lá. Com a planta baixa, né, da sua residência lá, essa planta baixa que você me entregou aí no trabalho de C1, a gente vai fazer o quadro de previsão de cargas. O que é esse quadro de previsão de cargas? É todo aquele cálculo que eu fiz para vocês, né? Lembra que eu fiz uns videozinhos, que eu gravei lá, né, fazendo o exercício e tal, coloquei para vocês lá no AVA. Então, a gente vai fazer o cálculo da área e do perímetro do cômodo da casa de vocês, vai fazer, estabelecer, né, através do cálculo da área, quantos pontos de iluminação no teto vai ter, e, através do perímetro, quantos pontos de tomadas de uso geral vai ter. E vocês vão definir quais são as tomadas de uso específico que vocês vão colocar na residência de vocês. Se tem ar-condicionado no quarto, se tem ar-condicionado na sala, se tem um portão eletrônico. Não, se bem que portão eletrônico não vamos entrar nessa, não. Chuveiro, se você tem uma máquina de lavar louça, se você tem uma máquina de lavar roupa de água quente, que aí ela precisa, né, de uma tomada específica. Então, vocês vão determinar isso daí no projeto de vocês, tá? Os pontos de iluminação, as tomadas de uso geral e as tomadas de uso específico, tá? Aí, depois disso, vocês vão completar todo aquele... Ah, gente, olha só, esse item 2 aí, a gente não vai fazer agora. Não, vai fazer sim, desculpa. Vocês vão completar o quadro de distribuição de circuitos, né, que a gente vai completar ele na aula que vem, e aí vocês já vão ser capazes de fazer esse quadro de distribuição de circuitos no trabalho de vocês. Aí depois vocês vão localizar o quadro de distribuição. Que quadro de distribuição é esse? É aquele quadro que você abre, que tem aqueles disjuntores lá, que ele é o que, digamos assim, o coração, né, da nossa instalação aí, né, a partir dele que vão sair aí todos os comandos, todos os circuitos aí que vão atender a nossa residência, tá? Então, vocês vão localizar para mim aí esse quadro de distribuição aí, onde ele está. E aí, vocês vão localizar para mim, na planta baixa, todas as tomadas, todos os pontos elétricos. Então, vocês vão colocar lá para mim quantos pontos de iluminação no teto, vocês vão colocar para mim quantas tomadas tem, aonde estão localizados os interruptores. E aí, gente, eu observei que algumas pessoas fizeram, né, exatamente como está lá na sua residência. Então, assim, às vezes você tem lá um rebaixamento de gesso, que tem uns focos de iluminação, né? Então, vocês fizeram o levantamento exatamente como está na residência de vocês. E aí, nesse momento, a gente vai ter que fazer uma análise desse projeto de vocês. Então, eu vou observar e vou conversar, né? Vou chamar esses alunos, né? Para a gente conversar, para a gente fazer uma nova distribuição. Por quê? O que acontece? Quando a gente faz esse rebaixamento de gesso e coloca esses focos de iluminação, isso é um projeto de luminotécnica. E não é o nosso objetivo aqui. O projeto de luminotécnica vocês vão fazer lá em conforto ambiental. O nosso objetivo aqui é fazer um projeto básico de instalações elétricas, tá? Então, a gente vai rever esses pontos aí e vai fazer de acordo com a norma. Então, a gente vai calcular a área desse compartimento. É uma sala que tem uma sanca de gesso com 5 focos de iluminação. Então, a gente vai rever isso, a gente vai retirar essa sanca de gesso, vai retirar esses focos de iluminação, vai calcular a área desse compartimento, dessa sala, e vai definir quantos pontos de iluminação no teto essa sala vai ter. Por quê? O que acontece? Esses foquinhos de iluminação que são colocados no gesso, eles são puxados a partir desses pontos que a gente vai definir
no projeto de instalações elétricas. Eu não sei se eu estou conseguindo, né, me fazer entender, mas o que a gente está fazendo aqui é o projeto básico. É aquele projeto que, quando você chega lá na obra, é o que você encontra lá. Você vai encontrar o quê? Então, vamos visualizar aqui, né, uma obra. Você chega lá na obra, o que você visualiza lá? Você vai ter, né, as tomadas, né, dentro das paredes, né, aquele espelhinho da tomada, você vai ter os interruptores e tal, e no teto você ainda não tem luminária, porque você está pegando um projeto do zero para você fazer. Então, geralmente, o que tem lá quando você chega na obra? Tem aquela caixinha amarela lá no teto, e com os fios ali que a gente chama, o fio está na espera. Então, se você comprou lá o seu apartamento e você chegou lá para se instalar, você vai encontrar, sim, né, as caixinhas de tomada no lugar, as caixinhas de interruptor no lugar, só que no teto não vai ter luminária. No teto vai ter um buraco com os fios pendurados, os fios na espera. E aí, o que você faz? Você compra aquela luminária, fixa ela lá através de parafusos no teto e coloca as suas lâmpadas lá. Isso é o básico. Agora, você não quer o básico, você quer fazer um rebaixamento de gesso e tal. Então, você vai fazer o rebaixamento de gesso, você vai pegar esses fios que estão lá na espera dentro dessa caixinha, vai fazer uma emenda nesse fio e vai puxar essa fiação para abastecer essas luminárias que você vai colocar, né? Esses foquinhos de iluminação aí que você vai colocar no seu rebaixamento de gesso, tá? Então, qual é a nossa função aqui em instalações elétricas? É fazer essa caixinha amarela aí com os fios pendurados na espera, que vão receber ou uma luminária ou vão receber um rebaixamento de gesso. Qual é a função lá no conforto ambiental? É fazer o rebaixamento de gesso e puxar essa iluminação a partir dos pontos elétricos. Está dando para entender qual é o nosso objetivo? Tá? A gente vai fazer o mínimo que a norma pede. Então, se a norma pede que para uma sala eu tenha 400 volt-amperes de iluminação, eu vou colocar 400 volt-amperes de iluminação nessa sala. O que a pessoa do conforto ambiental vai fazer depois é uma segunda etapa. Ela vai puxar desses 400 volt-amperes a iluminação que ela precisa. Ah, mas deu mais, deu 500. O que eu tenho que fazer? Você vai chamar um eletricista e ele vai fazer uma alteração na fiação, vai puxar lá do quadro de distribuição de luz uma fiação para poder atender esses 100 volt-amperes a mais que você colocou na sua iluminação. Não é proibido, não é errado, só que você tem que fazer uma alteração na sua iluminação. Então, o que a norma pede? A norma pede 400 volt-amperes. Você colocou 500 porque você colocou uma sanca de gesso com um monte de iluminação. Está errado? Não, só que você tem que fazer uma alteração no projeto de instalações, tá? Tranquilo, gente? Aí, o que a norma diz? Olha, 400 atende para você iluminar essa sala. Você quer mais? Tudo bem, então você coloca mais, tá? Que é o que a gente está fazendo aqui. Tranquilo, gente? Deu para entender essa parte? E aí, gente, nós vamos localizar esses pontos elétricos. Então, o que eu percebi também, né, das pessoas que me procuraram aí para tirar dúvidas e tal, foi uma dúvida a respeito dessa simbologia. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês hoje a respeito dessa simbologia, tá? Porque, professora, como que eu represento, né? Eu tenho uma tomada e um interruptor, como que eu represento? Eu tenho uma caixinha lá com 4 tomadas, como que é a representação disso? Então, gente, vocês fiquem livres até para criar a simbologia de vocês. Só que a norma 5444, que ela estabelece, né, a simbologia, ela traz lá o básico. E aí você faz as suas adaptações, mas o básico da norma é trabalhar com figuras geométricas simples.
Então, a norma, ela vai trabalhar com triângulos, com quadrados, tá? Ela não vai ficar fazendo figuras mirabolantes, tá? Ela vai trabalhar com essas formas geométricas simples. Então, quando a gente representa, como que a gente representa lá? É um círculo, né, partido no meio e tal, que a gente representa o ponto de iluminação no teto. O que é um interruptor? É um círculo com uma letra ao lado que vai determinar qual é a lâmpada que aquele interruptor está representando. Como que a gente representa tomada? É um triângulo, ou é um triângulo simples, ou é um triângulo partido no meio, pintado, é um triângulo todo pintado, ou é um triângulo pintado com um círculo em volta. Então, são, assim, figuras geométricas simples, tá? A gente não precisa ficar criando, né, várias simbologias mirabolantes, não. E aí, tem gente que vai me falar também assim, professora, lá no escritório que eu trabalho, o interruptor não é esse círculo, o interruptor é um S. Eu posso utilizar esse interruptor? Essa simbologia, gente, é a simbologia antiga. Antigamente, a gente usava o S para representar o interruptor, tá? Não é proibido usar, não é errado usar, mas eu vou sugerir a vocês que vocês tentem se adaptar às atualizações da norma, porque agora o interruptor é representado através de um círculo. Antes, a gente colocava um círculo para representar o ponto de luz no teto e colocava as informações em volta desse círculo. Agora, a gente parte esse círculo em 3 e coloca as informações dentro. Eu vou mostrar para vocês lá na aula como é que é representado isso agora. Então, tipo assim, não é proibido, não é errado utilizar essa simbologia antiga, contanto que você represente isso como é que é o nome, gente? Numa legenda, tá? Então, isso não é proibido, não é errado, contanto que você me aponte isso nessa legenda. Para que vai servir isso? Qualquer pessoa que pegar o seu projeto para ler o seu projeto, ela vai olhar a simbologia que você representou lá na sua planta baixa e vai olhar o seu quadro, né, sua legenda. E aí ela vai ser capaz de entender. Então, se você falar que você não quer que o seu interruptor seja nem um S e nem um círculo, você quer que o seu interruptor seja identificado por um quadrado, você vai colocar um quadrado lá. Aí você vai lá na sua legenda e vai escrever que o quadrado representa um interruptor simples, tá? Então, assim, a sugestão é siga as recomendações da norma. É proibido fazer de outra maneira? Não, desde que você faça a sua legenda adequadamente. Porque aí, a pessoa que vai, o eletricista que vai fazer a instalação, ele olha aquilo, ele sabe ler o projeto, ele vai saber fazer de acordo com o que você representou. O engenheiro eletricista vai olhar o seu projeto, ele vai reconhecer, através da sua legenda, o que você quis identificar. E assim por diante, né? O seu cliente, né? Qualquer pessoa que vai pegar o seu projeto. Aí, as orientações gerais aí, tá? Aqui também, gente, está escrito de folha impressa, porque né, como iria ser entregue, né, anteriormente. Então, os itens 1 e 2, que são as tabelas, né, o quadro de previsão de cargas e o quadro de distribuição de circuitos, vocês podem fazer numa folha 4, no Word mesmo, tá? Essas tabelas, elas têm lá na apostila de vocês, é só copiar e preencher, tá? Então, vocês podem fazer ela em tamanho A4, tá? No Word mesmo, né? Ou no Excel, como vocês quiserem. Os itens 3 e 4, vocês vão fazer na planta baixa que vocês me forneceram. O que são os itens 3 e 4? A localização do quadro de distribuição e a localização dos pontos elétricos, tá? Vocês vão fazer na prancha que vocês me entregaram lá, no tamanho A3, né? Ela já está pronta, vocês só vão pegar e vão alterar ela, né? Vão completar ela, tá? Então, esse trabalho, né, ele vai ser avaliado de acordo com o que a gente está conversando em sala de aula, de acordo com os exercícios e tal, e aí a gente precisa, né, de clareza, de organização. Por exemplo,
Vamos supor que para a sua cozinha, você pegou lá, fez o cálculo do perímetro e constatou que para a sua cozinha você precisa de 3 pontos de tomada para poder atender a norma. E aí você vai e coloca esses 3 pontos de tomada lá no seu quadro. Só que quando você vai fazer o layout, você pensa, né? Ah, eu tenho, né, uma geladeira, tenho fogão, tenho exaustor, tenho um liquidificador, tenho uma misteira, tenho um micro-ondas. Só aí eu já contei 6 pontos de tomadas. Então, eu percebo que os 3 pontos de tomadas que a norma me indicou vai ser pouco para o meu projeto. Então, eu vou ter que acrescentar. Aí, o que eu vou fazer, né, para não me perder? Eu vou colocar numa linha lá 3 pontos, que é o meu cálculo, e vou colocar mais 3 pontos, que foi o que eu acrescentei, para que na hora que eu for corrigir, eu consiga visualizar isso, que você fez o cálculo, que o seu cálculo está pedindo 3 pontos, mas que você acrescentou mais 3 pontos por causa do seu layout. Eu não sei se isso ficou claro nesse momento, mas eu vou tentar explicar depois isso, mostrando para vocês lá na tabela, tá? Para que vocês entendam da melhor maneira possível. Então, dúvidas, né, a respeito do trabalho, vocês vão poder me procurar no WhatsApp, vocês vão poder me procurar através do e-mail. Eu acredito que o WhatsApp é um meio mais rápido, né, mais interessante aí da gente se comunicar, porque a gente pode gravar vídeo, a gente pode gravar áudio, a gente pode tirar foto, então fica mais fácil aí da gente se comunicar para dúvidas através do WhatsApp. Mas quem quiser, né, se comunicar através de e-mail também, pode ficar à vontade. Gente, alguém tem alguma dúvida a respeito desse projeto? Vocês observem que nesse momento a gente está fazendo o quê? O quadro de potência, o quadro de circuitos e as informações na planta baixa. A gente ainda não está fazendo o traçado da tubulação e a indicação da fiação, dos fios fase, terra e retorno. Isso a gente vai fazer em C3, tá? Então, a gente vai finalizar C2 dessa maneira, e em C3 a gente vai entrar com a fiação, tá? Para a gente poder fazer o trabalho completo. Então, assim, eu tenho trabalhado assim nos outros semestres, tá? Para poder fazer um passo a passo, assim, bem minucioso, tá? Do que é para ser feito, porque não adianta eu chegar aqui e falar, vamos fazer isso, vamos fazer o quadro de circuitos, agora vamos colocar na planta baixa, vamos e tal, e aí vocês vão chegar e falar assim, eu não estou entendendo nada do que essa doida está falando, tá? Então, eu prefiro fazer, assim, um passo a passo, às vezes fica um pouquinho mais lento, mas fica mais bem entendido, tá? Então, principalmente, né, a gente trabalhando aqui online, a gente precisa descobrir novos recursos para que tudo fique muito bem entendido. Então, gente, alguém tem alguma dúvida nesse roteiro de trabalho? Alguém tem alguma dúvida do que é para ser entregue nesse trabalho C2? Bom, ninguém falou nada, então eu vou entender que tá tranquilo, né, gente? No Teams mesmo, porque a minha intenção era que vocês fossem lá para o AVA agora, para poder assistir essa aula lá no AVA, só que ela está aqui tentando entrar, eu vou deixá-la aqui carregando para poder deixar lá para vocês assistirem depois. Mas deixa eu tentar abrir aqui no meu computador para a gente não perder tempo.
estão quietinhos? Está tudo bem? Só o Gabriel está falando, a Lohane falou também. Estão tudo quietinho, estão ainda em ritmo de, de recesso. Vamos animar, gente, está terminando. Vamos dar um gás aí no final para a gente concluir. Só um minutinho que está abrindo aqui e eu já vou compartilhar com vocês, tá? Ai, Fabiana, você mora onde que você está com frio? Ah, ai, que delícia, que inveja. Aqui tá calor. Que delícia, gente. Eu gosto de frio, gosto do calor também, mas gosto de frio também. Gente, um PowerPoint que está mostrando aí projeto de instalações elétricas. Então, vamos ver se ele carrega. Compartilhado com você e refiz ela, tá? E ela vai servir aqui como uma revisão, tá? E gravei um novo áudio, tá? Dessa aula. Vocês vão reconhecer algumas partes aí, tá? E aí a gente vai fazer o passo a passo aqui.
E agora, tá me ouvindo? Tá dando um eco aqui. Tá. Deixa eu fazer um negócio aqui para ver. Oi. 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 Peraí. Peraí só um pouquinho, gente. Peraí só um pouquinho. Pronto, vocês estão me ouvindo agora sem eco? Ah, tá conseguindo me ouvir então e tá sem eco. Ah, então tá bom. Então vamos lá, gente. O que que a gente faz, né? Primeiro, a gente vai calcular a área e o perímetro, né, dos nossos compartimentos, vai seguir as recomendações da norma, né, da NBR. Então, ela tem duas recomendações, né, para recintos com área inferior a 6 metros quadrados e para recintos com área superior a 6 metros quadrados. Então, a gente já fez esse exercício aqui, né, tem os videozinhos gravados para vocês, né, para vocês poderem recordar. Então, a gente tem essas recomendações da norma aí, que através da área dos compartimentos, a gente vai definir os pontos de iluminação no teto. Então, é o primeiro passo aí para a gente fazer. Depois disso, o que, que a gente vai fazer? A gente vai colocar essas informações lá no quadro de previsão de cargas e vai passar para, aí vai ficar dessa maneira, né? A gente calculou aqui a área e o perímetro dos nossos compartimentos. Eu estou passando um pouquinho mais rápido, gente, porque nós já fizemos isso, né? Esse passo a passo e nesses videozinhos aqui, ó, né? Aí o pessoal falando bem assim, o professor está fazendo vídeo caseiro, né? Eu estou fazendo vídeo caseiro porque eu estou em casa. Eu não tenho recursos, né? Eu não tenho estúdio, eu não tenho iluminação, eu não tenho câmera, né? Então, assim, a gente conta um pouquinho, né, com a compreensão e com a colaboração de vocês, né? Dos vídeos serem caseiros, porque são os recursos que a gente tem disponíveis aqui. Algumas pessoas, né, alguns professores vão ter uns recursos mais avançados e outros não.
Então, a gente trabalha com o que a gente tem em casa, né? Uma colega minha, professora, falando, eu tenho um tripé, que não sei o que, não sei o que. Eu falei, olha, eu infelizmente não tenho isso e eu tenho que fazer da melhor maneira possível para que meus alunos entendam, né? Então, vou contar com a colaboração de vocês aí, peço perdão aí, né, desses videozinhos aí que eu gravei, mas eu espero que tenha sido, que tenha cumprido pelo menos o objetivo, que vocês tenham entendido, né, como que é feito o cálculo, tá? Então, dentro do possível, a gente vai melhorando aí cada dia. Depois que a gente faz, né, o cálculo de área e de perímetro, né, a gente vai pegar as recomendações da norma, vai, através da área, fazer os pontos de iluminação e, através do perímetro, fazer os pontos, né, de tomadas de uso geral. Então, aqui a gente completou, né, através do cálculo da área, a gente completou aqui o cálculo com a potência de iluminação. Depois, a gente fez lá um cálculo do perímetro, né? E através do cálculo do perímetro, a gente determinou quais eram as tomadas de uso geral que a gente precisava. Então, como que é feito isso? Para cômodos de uso geral, porque aqui fala, né, salas e dormitórios, mas aí a gente pode incluir, por exemplo, um hall, a gente pode incluir um home theater, né, que a gente tem dentro de casa, a gente, uma despensa, né, esses cômodos aí que a gente tem, a gente vai incluir aí em salas e dormitórios, tá? Então, vai ser, né, um ponto de tomada para cada 5 metros ou fração de perímetro. A gente vai pegar o perímetro desse cômodo, vai dividir por 5 e vai ver quantos pontos de tomada a gente necessita. E aí, nesse caso, vamos colocar aqui no caso da sala. Vamos supor que eu fiz lá o cálculo do perímetro da minha sala e ficou determinado que a minha sala precisa de 3 pontos de tomadas. Aí eu vou e coloco lá os 3 pontos de tomadas. Só que na hora que eu for compatibilizar isso com o meu layout, eu vou perceber o seguinte: eu tenho um sofá lá na minha sala, e aí esse sofá tem uma mesa lateral em cada lateral dele. Numa mesa lá, eu coloco sei lá, uma iluminação para uma árvore de Natal, para um abajur, né? Durante o ano fica um abajur lá. E no final do ano eu tiro esse abajur e coloco uma árvore de Natal. Então eu preciso lá de uma tomada para isso. Mas eu preciso também de uma tomada para carregar o meu celular. Eu preciso de uma tomada na outra lateral lá do meu sofá, também tem uma luminária lá, um negócio que eu quero colocar e tal. Então, eu preciso lá de uma tomada para essa outra lateral aí do meu sofá. Eu preciso de uma tomada para minha televisão. Eu tenho um aparelho de DVD. Eu tenho o roteador da internet, né? Que eu preciso de uma tomada para ele. Então, só aí eu contei 6 pontos. Então, a norma me indicou que para minha fração de perímetro lá da minha área, eu preciso de 3 pontos de de tomadas. Só que eu, através do meu layout, eu percebi que eu preciso de mais pontos. Então, eu vou inserir mais pontos. O que eu não posso fazer a norma me pediu 3 pontos, eu vou colocar só 2. Não posso. A norma me pediu 3, eu quero colocar 5. Ótimo, é só eu especificar isso lá no meu quadro de cálculo de potência. Olha, a norma me pediu 3, mas eu vou colocar 6, porque, né, de acordo com o meu layout lá, eu preciso de mais pontos. E aí, gente, cozinhas e áreas de serviço, eu vou dividir por 3,5, tá? Então, são essas áreas similares aí a cozinhas e áreas de serviço. O banheiro, eu vou colocar uma tomada só. Só que existem algumas exigências aí, fala que é uma tomada, no mínimo, tá? Uma tomada independente da área. Professora, eu quero colocar 3 tomadas. Tranquilo, é no mínimo uma. Se você quiser, seu banheiro é grande, você quer mais, você coloca. Então, por exemplo, uma vez a gente estava fazendo um projeto para um cliente, num apartamento lá na Praia da Costa, que era um banheiro enorme. Então, o banheiro tinha banheira, tinha uma bancada enorme,
né? O banheiro era até em formato de L, assim, essa banheira ficava na ponta do L, né, e tal. E aí a pessoa queria colocar uma televisão e tudo. Então aí você pensa, uma bancada enorme, você coloca um ponto de tomada em cada extremidade aí da bancada, né? Para a mulher ter lá o secador de cabelo, o homem ter lá o aparelho de barbear dele. Aí você tem lá um ponto para sua televisão, né? Então já são 3 aí pontos. Ah, eu quero um outro ponto aí para carregar um celular. Aí já são 4 pontos. Então, assim, no mínimo uma tomada, independente da área, mas dependendo da situação, dependendo do layout do seu banheiro, você vai colocar mais, vai colocar 3, vai colocar 4, vai ter um banheiro enorme aí, né? E você tem essa necessidade, tá? Então, você vai ter que usar o bom senso e você vai ter que analisar de acordo com a sua necessidade. Só que aí a norma, ela tem uma outra recomendação. Banheiros, cozinhas e áreas de serviço, as 3 primeiras tomadas, elas têm que ter 600 volt-amperes, tá? Então, gente, todas as tomadas de sala, de dormitório, de hall, de home theater, de dispensa, todas essas tomadas, elas são de 100 volt-amperes. Agora, banheiro, cozinha e área de serviço, as 3 primeiras tomadas são de 600. Professora, o meu banheiro tem uma tomada só, é uma tomada de 600. Professora, minha cozinha tem 8 tomadas. As 3 primeiras são de 600 e as outras 5 são de 100. Professora, minha área de serviço tem 3 tomadas. As 3 tomadas são de 600, tá? E por aí vai. Aí, com isso, a gente completou aqui, ó, o quadro de tomadas de uso geral. As tomadas de uso específico, gente, a gente não faz cálculo, a gente não faz nenhum tipo de conta. O que a gente faz? A gente simplesmente vai pegar os aparelhos que a gente tem, tá? Ah, eu tenho um ar-condicionado, eu tenho uma máquina de lavar com água quente, eu tenho um chuveiro. Então, esses aparelhos específicos, eles vão receber essas tomadas de uso específico. Ah, professora, como é que eu vou calcular, como é que eu vou localizar isso? Lá no banheiro, você vai ver aonde vai ficar o seu box, aonde vai ficar o seu chuveiro. É lá que você vai colocar a tomada para o chuveiro, né? O mais próximo possível do local onde vai ficar o chuveiro. Ah, no quarto, como que é o layout do seu quarto? O seu ar-condicionado vai ficar em cima da porta, o seu ar-condicionado vai ficar em cima da janela. Ah, vai ficar na parede oposta à cama. Então, aonde você vai localizar o seu ar-condicionado no seu ambiente é onde você vai localizar a sua tomada, né? O mais próximo possível do aparelho que ele vai atender. E como que eu faço para calcular a potência desse aparelho? Eu vou atribuir, eu vou ver a especificação do fabricante, eu vou ver qual é a potência do aparelho e vou atribuir. Professora, mas eu estou fazendo um projeto para o meu cliente e o meu cliente, ele não tem o aparelho ainda. O que eu vou fazer? Você vai fazer uma previsão por uma potência maior. Ah, eu tenho aparelhos de 3.000 watts de potência de 5.000. O que você vai colocar no seu projeto? 5.000. Ah, mas o cliente vai comprar o de 3.000. Problema dele. Amanhã ou depois ele vai querer comprar o de 5.000. Já está a instalação elétrica lá. Ele não vai precisar mexer na instalação elétrica para poder atender a necessidade dele, tá? Então, vocês vão pensar aí um aparelho de ar-condicionado varia de tanto a tanto. O que eu vou colocar? Você coloca isso, é melhor sobrar do que faltar. Aonde que eu vou arrumar essas informações? Você tem tabelas de fabricante, você tem na internet informações, então você vai buscar essas informações aí para você colocar no seu projeto, tá? Aí, a partir disso, né, você vai fazer, né, vai concluir o seu quadro de previsão de cargas e aí você finalizou isso. Qual é o próximo passo? Você localizar os pontos, né, de acordo com o seu layout. Eu dei uma sugestão de layout aqui, e aí é que entra essa parte da simbologia agora, que é o que deu lá algumas dúvidas, né, para as pessoas na hora de executar. Então, eu vou pedir para vocês
que eu vou tentar, né, ver se eu fico bolando aqui alguma simbologia e tal para mostrar para vocês, mas eu vou pedir que, se vocês tenham dúvidas, vocês me procurem e a gente tenta bolar na hora um desenho, né, fazer na hora e tirar a dúvida na hora, tá? Porque algumas coisas a gente tem que usar a imaginação mesmo, tá, gente? Então, a gente tem a norma lá, 5444, que qual é o objetivo dela? O objetivo dela é estabelecer símbolos gráficos referentes às instalações elétricas prediais. Como que ela vai usar essa simbologia? Aqui, ó, ela vai utilizar através de figuras geométricas simples, tá? Que são círculo, triângulo, um traço simples, tá? Que é o que a norma vai utilizar. Ela não vai utilizar coisas mirabolantes, não. Então, aqui, ó, a gente começa com a simbologia, né, dos traços, que essa simbologia aqui a gente vai fazer, né, numa segunda etapa do nosso projeto, que é o conduíte com o fio condutor passando dentro dele. Aqui a gente está representando, ó, fase, neutro, terra, retorno, tá? E como que a gente vai fazer essa simbologia aqui? Isso é tudo, né, da norma, tá, gente? Os símbolos, né, de interruptores é um círculo simples, um círculo partido ao meio, um círculo dividido em três, para representar interruptor de uma seção, de duas seções, de três seções. Então, assim, a simbologia é simples, tá? Não é coisa mirabolante. E aqui a gente tem, ó, o círculo pintado e meio pintado, que é para o three-way e four-way, né? Que é aquele... são vários interruptores comandando um ponto de iluminação só. Então, o three-way são 2 interruptores que vão comandar uma lâmpada só, e o four-way são 3 interruptores que vão comandar uma lâmpada só. A gente vai orientando vocês aí melhor à medida que a gente for avançando. Esse daqui, ó, é a simbologia antiga do ponto de luz no teto, onde as informações ficam soltas aqui, e aí a gente percebe que isso no projeto, de ter essas informações soltas, né, cria uma confusão, tá? A gente sabe que o projeto elétrico, ele é aquele emaranhado, né, de simbologia, então o que mais a gente puder enxugar no projeto, a gente faz, tá? Então, eu vou mostrar a simbologia atual para vocês. E esse daqui é o ponto de arandela na parede. Então, aqui ele está representado por um círculo, mas muita gente vai dizer assim, professora, mas o símbolo de arandela que eu conheço é um círculo partido no meio, né? Não é um redondo assim para arandela. Eu posso utilizar? Pode. O que você vai fazer? Colocar lá na sua legenda, né? Você vai ter um quadro de legenda lá que vai dizer que o círculo partido no meio é um símbolo de arandela, né? E vai representar isso, tá? Aqui, né, a simbologia básica dos interruptores, tá? Tomada baixa, média e alta. Aqui a gente tem tomada no piso, ó. Então, é simbologia simples. Como que representa uma tomada no piso? Faz o triângulo, que é o símbolo de tomada baixa, e insere ele dentro de um quadrado, tá? Então, foi feito aí sem maiores, né, complicações. Aí aqui, gente, ó, é a nova simbologia de ponto de luz no teto, que a gente faz um círculo, parte ele em 3, e aí a gente estabelece aqui quantas lâmpadas são e qual é a potência de cada lâmpada. Aqui, esse número 1, ele representa o número do circuito, e a letra A, qual é o interruptor que ele comanda. Essa arandela aqui na parede e os interruptores aí que a gente viu lá na norma. Aqui, né, a simbologia básica, né, de tomada baixa, média e alta. E essa daqui, gente, é uma simbologia para uma tomada alta na parede, para um equipamento de uso específico. Então, a gente simplesmente pinta ela, né, como tomada alta e faz um círculo em volta. Então, lá na sua planta baixa, você vai colocar lá CH, né, de chuveiro, por exemplo, e vai colocar ao lado dela qual é a potência do seu chuveiro. E na sua legenda, você pode simplesmente colocar assim. Se você quiser, você pode colocar o CH aqui,
e colocar tomada alta na parede para chuveiro. E aí vai ter o CH aqui na frente e a altura. Aí você pode colocar um outro desse daqui com AC na frente. Aí, tomada alta na parede para ar-condicionado. Aí você pode ir fazendo isso na sua simbologia, ou colocar só assim, ou ir colocando por aparelho, né? Isso daí vai da sua preferência, tá? Aí aqui, gente, eu representei essas duas aí, mas existe uma infinidade, tá? O que eu estou representando aqui? Eu venho da esquerda para a direita, representando o que está mais baixo para o que está mais alto. Então, aqui, ó, eu tenho uma tomada baixa que está a 30 centímetros do piso. Logo, à direita dela, eu coloco um interruptor que está a 1,10 m do piso. Então, do mais baixo para o mais alto, eu vou fazendo a representação. Então, o que eu representei aqui? Eu tenho uma tomada lá a 30 centímetros do piso, e na mesma direção dela, no mesmo alinhamento, eu tenho um interruptor lá, né, representado. Essa daqui, o que eu tenho? Na mesma caixinha, tá? Eu tô saindo aqui, ó, do mesmo fio, da mesma caixinha, eu tenho lá um interruptor, uma teclinha de interruptor, e embaixo dela eu tenho uma tomadinha. Então, é aquela caixinha que tem o interruptor com a tomada. Ah, professora, mas eu tenho uma caixinha lá que são dois interruptores, um embaixo e em cima. Não é esse que tem desculpa, que são duas tomadas, não tem interruptor, não. Então, ela sai é uma mesma caixinha com duas tomadinhas. Como que eu represento isso? Você vai colocar exatamente essa simbologia e aqui você vai retirar esse interruptor e vai colocar outro triângulo partido no meio. O que você está representando? Que são duas tomadas médias saindo da mesma caixinha aqui, ó, tá? E aí, com isso, a gente tem uma infinidade de simbologias que a gente pode criar com esse conceito aí dessa simbologia, tá? E aí, por fim, a gente vai fazer a nossa tabela de divisão de circuitos. Então, a aula que vem, a gente vai fazer, eu vou gravar uma aulinha para vocês, para mostrar para vocês como que faz essa tabela de divisão de circuitos, tá? A gente vai concluir esse exercício na aula que vem e já vai começar um exercício novo, para a gente trabalhar, né? Professora, que saco, né? Ficar fazendo esse monte de projeto. É esse mesmo objetivo, tá? Fazer projeto, 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 para que a gente vá tirando as dúvidas, porque a cada projeto tem uma coisa nova, tem uma dúvida diferente, né? E aí a gente vai trabalhando isso daí, tá, gente? Então, vai ser o assunto aí da nossa próxima aula. Visto isso tudo aí, ficou alguma dúvida, tá? Do que a gente vai fazer agora? Ficou alguma dúvida do que é o nosso trabalho C2? Tem alguma coisa que vocês queiram comentar, que vocês queiram perguntar? Aí eu vou abrir aqui no chat agora, ou se vocês quiserem abrir o áudio, para aproveitar esses últimos minutinhos aí da aula, para vocês conversarem aí comigo e me falarem.
Tá.